como é que era trabalhar na agência? Porque eu tenho uma visão de que lá é tipo um buffet de self-service. Vai ter de tudo. Pode ter um dia tranquilo. No Rio de Janeiro, especialmente, já teve gente fazendo churrasco dentro da Caixa Econômica. O que você puxar de história sobre... Carioca, ele precisa muito ser estudado, porque eu amo o Rio. Sempre que posso, estou lá. Esse ano já fui 2 vezes, mas assim... É particular, né? A galera precisa ser estudada, realmente. Tem umas histórias muito, muito diferentes, assim. Mas como é que era um pouco, assim, desse dia a dia? Meu, era muito louco, porque a minha agência, ela não era uma agência de rua, mas ela ficava dentro do hospital das clínicas. Então, eu tinha uma diversidade de público muito grande. Então, eu tinha desde pessoas que estavam com situações super delicadas de saúde com algum parente, né? Então, ali no banco e tentava fazer algum tipo de empréstimo. Enfim, tinha uma série de situações difíceis. Tinha os médicos. Então, também já era um outro nível, uma outra galera. Tinham todos os funcionários ali da limpeza, da segurança. Então, era bem dinâmico o público que eu atendia. E tinham vários casos, né? Então, assim, eu era o médico que ainda tinha a porta giratória. Então, travava todo santo dia com os estetoscópios, com as parafernálias todas que eles usam. E era muito, muito louco, assim. Tinha um recorte que eu adorava trabalhar, que eram deficientes visuais, que atuavam dentro do HC. E eles tinham conta lá. Então, o processo de você ajudar a pessoa... Porque, assim, no Brasil, né, toda a parte de fraude é muito complicada. Sim. Então, eles já tinham ali uma resistência do tipo... Será que é a pessoa do posso ajudar mesmo que vai estar me ajudando? Será que eu não vou ser roubado? Será que... Então, eu aprendi muito. Como é que você prova que você é você? A gente tinha uma plaquinha com o nome e tinha escrito em braille. Ai, que legal. Então, minimamente, eles conseguiam saber. Não eram todos que liam braille, mas eles sabiam ali que eu era do banco e tinha algumas identificações na roupa que a gente usava. Então, além do colete, usava uma plaquinha com o nome. Mas era, assim, foi uma experiência muito louca, porque, para quem trabalha em banco, trabalhar em agência é um termômetro. E até então era a minha visão de banco. O banco era isso. Sim, sim. Eu, assim... A minha visão de agência é que, óbvio, né? Você precisa de renda, etc. É um lugar que tem uma remuneração legal, principalmente se você pensar fora da capital e tudo mais. Mas eu tenho uma sensação de que a pressão e o custo-benefício, às vezes, é bizarro. Porque um cara que trabalha no caixa, todo dia ele pode ir trabalhar e voltar mais pobre do que ele entrou. Porque ele pode errar. Se você erra o troco, você ficou com prejuízo. Aí, além de ficar no caixa, você tem que vender também. Tem meta de venda. E aí o cara que atende a pessoa física também atende a jurídica e muita meta. Então você não tem um segundo de respiro, assim. É muita pressão. Eu acho assim, quando eu vejo lá os casos de pessoal que tá adoecendo, né? Então, parte mental, psicológica, etc. Cara, da agência nem se compara. É uma pressão... É bizarro. Todo dia de manhã tem a famosa reunião, né? Então... As pessoas acham que quem trabalha na agência é só 6 horas, mas não é. É 6 pro público, né? Pro público. Então, você entra antes e você sai depois. Né? Então, até a gente tem os funcionários que trabalham 6 horas, mas ainda assim você precisa chegar um pouco antes, até para se organizar e participar da reunião. E aí a meta, tanto de CAP por dia, tanto de seguro, tanto de empréstimo, quanto tem que produzir. Então, tudo conta, tudo soma, ponto. E ali eu vi uma oportunidade, porque eu comecei a entender um pouco de produto do banco, o que era uma capitalização, o que era um seguro, o que era um investimento, o que era um CDB, o que não. Tem muito incentivo a estudar também, muito né? Muito incentivo. Então, assim, eu estava no último ano do ensino médio, decidindo o que ia fazer da vida, e eu falei, bom, existe uma possibilidade, mas eu tinha uma visão muito limitada até então. E para mim, a visão era aquela ali da agência. Você não sabe até quando fica, né? Tem tipo um limite do contrato. São 2 anos de contrato de jovem aprendiz. E depois você pode ter a oportunidade de um estágio até você ser efetivado. Né? Na época, eu fiquei no Santander cerca de 8 meses.
até eu migrar para o Bradesco. E nos primeiros 6 meses, aí eu entrei na faculdade, e aí foi quando eu decidi por administração, né? Por quê? Na época, eu conversei com a minha tutora, num processo de feedback até, assim. Eu falei, tá, eu quero entrar no banco, porque, né, eu quero ser funcionária do banco. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer uma faculdade. Faculdade de quê? Bom, para trabalhar aqui na agência, você precisa fazer economia, matemática, e eu assim, né, já revirando o olho, pensando, mano, nunca fui boa em exatas, não vai dar certo. E administração, eu pensei, bom, a administração de todas que ela me falou é a única de humanas, porque o resto era tudo exatas. E assim, eu nunca fui péssima, mas também nunca fui boa, entendeu? Para números. Eu falei, não vai rolar. Eu vou fazer administração. E aí na época, eu conversei com a minha mãe, falei, bom, é isso, acho que eu vou fazer administração. E minha mãe, isso, porque daí você vai administrar todos os nossos negócios. E os negócios eram vender Natura, vender Avon, vender coisas do tipo, vender chocolate. Esses eram os negócios da família. E é isso.